Bom dia, turma do primeiro ano. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aí prosseguindo com o nosso material. Adiante. Nada de deixar a preguiça tomar conta da gente, né, pessoal? Antes da gente prosseguir exatamente para o nosso conteúdo de hoje, eu quero lembrar vocês, todo mundo, que nós estamos avançando muito com os nossos tópicos gramaticais, nós estamos avançando com o nosso livro, nós estamos caminhando bem com os conteúdos e as nossas conversas lá na nossa aula do Google Meet. Então, eu tenho notado que na última aula nossa lá no Google Meet, nós tivemos uma participação ainda bem mais interessante, mais efetiva. E eu estou aqui, antes da gente trabalhar o nosso material propriamente dito, eu estou aqui para dar mais um incentivo para vocês, tá certo? Para dar mais entusiasmo. É necessário que a gente vá sempre seguindo um cronograma. A minha recomendação para vocês independe da disciplina que vocês estão estudando, mas é sobre a postura que a gente deve ter com os nossos materiais, com os nossos conteúdos, o tira dúvida de sempre, né? Então, eu vou chamar a atenção em particular para os momentos que vocês têm de tira dúvida no próprio Google Classroom, na própria sala de aula, na sala de aula virtual, no Google Classroom. Eu tenho observado, juntamente com colegas meus, professores de outras matérias, que muito raramente os alunos estão chegando, procurando tirar dúvida, né? Então, gente, utilizem essa ferramenta. Se você está estudando, se você está prosseguindo, você necessariamente vai ter dúvidas também. Só não tem dúvida dois tipos de pessoa. Aquela que nunca leu, que nunca observou e que não conhece nada do material, não pode ter dúvida. E aquela que sabe tudo, 100% do que está ali, também não conheço essa modalidade de pessoas. Porque até nós, professores, quando nós estamos repassando o nosso material, nós chegamos a observar com mais calma determinado detalhe, nós chegamos a dar uma parada naquilo que a gente está lendo ou trabalhando e voltamos a informações precedentes para a gente também tirar nossas dúvidas, também deixar a questão mais claramente colocada, né? Então aproveitem muito isso, pessoal. Eu gosto de dizer e de repetir sempre, vocês têm no mínimo 3 canais de comunicação, tá certo? No mínimo, nós temos o Google Classroom, onde vocês podem tirar dúvida com os professores o tempo todo, de acordo com o calendário, os horários pré-estabelecidos. Não deixem de fazer isso, busquem essa ferramenta, busquem esses horários, né, e essas oportunidades. Depois nós temos um momento como esse de agora, onde nós temos a aula gravada e você pode participar bem da aula gravada. De que maneira? Observando atentamente, fazendo suas anotações, buscando a continuidade do que está sendo colocado nas aulas gravadas, anotando tudo criteriosamente, para que em seguida, no horário oportuno, você possa tirar as dúvidas com o professor, com a professora, de tudo aquilo que não ficou bem assimilado por você, né? Então isso é fundamental, não deixem de fazer isso. E finalmente, talvez o momento que eu considero o mais importante, é o momento da aula mesmo, da videoaula no Google Meet, porque nós temos a oportunidade de interagir, né? Eu acho que o aluno, a aluna que chega lá no Google Meet e apenas registra sua presença, sem ligar microfone, sem ligar câmera, sem fazer qualquer comentário e tal,
essa pessoa está perdendo tempo. Essa pessoa está deixando de interagir, está deixando de avançar nos seus conteúdos, né? Então isso é necessário, gente. Participem, façam suas perguntas, interajam o máximo possível. Isso é o mínimo que nós precisamos fazer, uma vez que a gente não está junto lá na sala de aula do colégio, tá? Então eu estou recomendando, eu estou sugerindo, né, fortemente que interajam, façam perguntas, usem lá no Google Meet, usem pelo menos o microfone para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Isso é super importante. Tá certo, gente? Tá legal? Então, muito bem. Então, agora vamos prosseguir para o nosso material. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso livro, não é? E essa aula postada, essa aula gravada desse momento que nós vamos trabalhar, nós vamos para o nosso livro para o seguinte conteúdo. Nós estamos indo aqui para observar um tempo verbal composto, em especial, que está bem aqui, na nossa página 77. Tá legal? Então, vocês podem ver bem aí, na página 77, quando você vê no início o tema Language Practice e o tópico, na realidade, Past Continuous. Então, Language Practice, que é a prática do idioma, e o Past Continuous, que é o que a gente vai abordar no nosso bate-papo, na nossa conversa de hoje. Tá legal? Então, muito bem, vamos ver. Nós podemos observar aqui na página anterior, na página 76, nós temos um diálogo, uma historinha, né, onde personagens estão conversando, usando um bom nível de vocabulário, uma estruturação interessante aqui na página anterior, 76. Nessa página aí, anterior, do diálogo, da historinha, nós já temos alguns casos sendo trabalhados, né? Temos alguns casos onde as pessoas estão utilizando o passado contínuo, tá? A estruturação do passado contínuo está sendo trabalhada aí, e que nós vamos observar que é constituída da seguinte forma. Passado contínuo. Sempre que nós ouvimos a palavra contínuo, nós pensamos em continuidade. Nós pensamos em um momento em que a ação está em andamento. Ela vai acontecendo. Por isso que esse tempo é chamado de contínuo, tá? Então é isso aí. Se fosse o presente contínuo, então sim, a ação está acontecendo. Presente está contínuo acontecendo. Nós estamos tratando hoje do passado contínuo. Então, no passado, a ação não está, mas a ação estava acontecendo. Então, quando nós vemos, quando nós lemos, quando nós dizemos que algo estava acontecendo, eu estava vendo um documentário, ela estava dirigindo, nós estávamos conversando sobre alguma coisa, eles estavam viajando naquele momento. Então a gente está trabalhando com a indicação de coisas que estavam acontecendo. Então esse estava é exatamente o verbo estar, que nós conhecemos muito bem na língua inglesa, que é aquele nosso antigo amigo, aquele antigo verbo famoso que é o be, ou to be, que é ser ou estar. Nós já vimos muitas vezes que a sua forma de tempo passado tem duas flexões. Então nós temos was e temos were. Então was é trabalhado para primeira e terceira pessoas de singular, né? I was, he was,
she was, it was. E a outra forma, a outra flexão, where, é trabalhada para as demais pessoas. Então, a segunda pessoa de singular, you, e todas de plural, we, you, they. Então, se a gente observa essa flexão de be no passado, que nós vamos necessitar para dizer que alguma coisa estava acontecendo, então nós necessitamos memorizar, relembrar o uso de be no passado. Logo, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então a formação, a flexão de be no passado, como nós já conhecemos muito bem, não é? Sem problema nenhum. E como eu estava dizendo, a gente tem o tempo passado, was, were, contínuo. Contínuo implica dizer para nós que o verbo principal da frase estará no gerúndio. E a gente já sabe, já conhece, não é? Que a terminação de gerúndio na língua inglesa é ing. Então, nós teremos o verbo principal com essa terminação ing. Então, vamos dar uma olhadinha o que é que o nosso livro está dizendo aqui para a gente na página 77. Então, se vocês observarem direitinho aqui, não é? Se vocês observarem bem direitinho aqui nessa página, o que é que nós temos? Nós temos as flexões de was e were, não é? I was, you were, você vai ver bem aqui nessa coluna, não é? Você vai ver I was, you were, he was, she was, it was. E temos we were, you were e they were. E nós temos o verbo principal aqui. O verbo principal nessa coluna do meio, que a gente pode verificar bem, é o verbo sleep, que recebeu esse ing, né? Sleep. Então, o material, o nosso livro está nos mostrando aqui como a gente forma, como a gente vai organizar a frase. Então, se eu tenho uma frase afirmativa usando esses elementos, eu vou dizer I was sleeping, I was sleeping, you were sleeping, she was sleeping, he was sleeping, they were sleeping, né? Então ele mostra também como é que é a forma interrogativa. Nós já conhecemos de muito tempo que a forma interrogativa, usando be, que já é um auxiliar, ele é um auxiliar, o verbo principal no nosso modelo aqui é sleep. Então, como auxiliar, na forma interrogativa, ele mesmo vem para antes do sujeito, não é? Se eu tinha, por exemplo, she was sleeping, ela estava dormindo, e eu vou perguntar, ela estava dormindo? Então, esse was, como auxiliar, que ele já é na própria frase, na própria oração, virá para antes do sujeito, né? Então, em vez de she was, nós teremos was she, e o verbo principal vem a seguir, não é? Sem nenhum detalhe a mais, sem nenhum problema. Então, was she sleeping? Veja a entonação, não é? Was she sleeping? Aliás, é um detalhezinho que quem fala inglês, quem trabalha a língua inglesa para a oralidade, deve ter em conta. Quando eu sei que da nossa turma, muitas pessoas, muitos de vocês estão buscando o inglês para algo mais, que não seja só das aulas do colégio. Então, vale a pena a gente registrar o seguinte. Quando você faz uma pergunta, você precisa saber que tipo de pergunta você está fazendo para que você imponha uma entonação apropriada. Se a pergunta pede como resposta sim ou não, é o que nós chamamos de yes, no questions. Yes, no questions. A entonação, tecnicamente, se chama raising sound. Raising sound, ou seja, a entonação é ascendente.
a entonação é subindo. Então, a pergunta será: was she sleeping? Was she sleeping? E aí a pessoa vai dizer yes, she was, no, she wasn't, yes, no, yup, nope, etc. Mas a entonação é subindo, é raising sound. Eu não perguntaria was she sleeping? Não. Mas was she sleeping? Então, quando a resposta para a pergunta é sim ou não, esta pergunta ela deve ser pronunciada, não é, com uma entonação ascendente, uma entonação subindo, digamos assim, que é o que a gente vai chamar de raising sound. Então, was she sleeping? Ela estava dormindo? Ela estava dormindo. Was she sleeping? Já quando você faz uma pergunta e a resposta é discursiva, não é sim ou não, por exemplo, onde você mora? A gente não vai responder sim, não, não é? Então, where do you live? Where do you live? Então, a entonação para essa pergunta agora já é descendente, já é descendo. Ela não é mais raising sound, ela agora é falling sound. Falling sound. Então, onde você mora não é pergunta de sim ou não, uma entonação apropriada é where do you live? Where do you live? E não where do you live? Não. Where do you live? E ela estava dormindo, é sim ou não. Então, was she sleeping? Não é? Então, isso é uma dica legal para quem está trabalhando língua inglesa com objetivos além de simplesmente o inglês do colégio. Né? Então, muito bem. Voltando à nossa página 77, nós estamos aqui com Language Practice, Past Continuous. A gente viu as flexões de be no passado, porque é passado contínuo, né? Então, a gente está trabalhando essa flexão aqui. E o livro mencionou como exemplos aqui, utilizando, colocou he was sleeping, a entonação de forma afirmativa, he was sleeping, he was sleeping. Como pergunta, colocou was he sleeping, was he sleeping, e como negação, ele colocou, não é, he was not sleeping. A negação, oficialmente, é colocada, trabalhada apenas através da colocação do not, o advérbio de negação, após o verbo be. Então, he was not sleeping. Mas, obviamente, que conforme a gente já viu na nossa sala de aula, temos comentado isso desde o início, que é muito mais conversational, é muito mais usual do dia a dia que a gente usa a abreviação na forma negativa. Então, eu posso dizer he was not sleeping, mas eu digo com mais tranquilidade, mais espontaneamente, he wasn't, em vez de was not, dizer he wasn't sleeping. Portanto, forma afirmativa, he was sleeping. Interrogação, was he sleeping? E forma negativa, he wasn't sleeping, conforme o nosso livro está nos mostrando aqui, né? Então, ele diz, uso, expressa ações em andamento em um determinado momento do passado. Esse em um determinado momento do passado é muito interessante, tá, pessoal? Porque você diz, por exemplo, ele estava dormindo quando eu cheguei em casa. Então, o determinado momento no passado é esse. Ele estava dormindo quando eu cheguei em casa. Não é? Ela estava assistindo televisão quando eu chamei para o jantar. Não é? Então, algo estava acontecendo quando uma outra ação aconteceu. É muito importante observar a relação que eu tenho entre esses dois momentos. Ela estava assistindo televisão, she was watching TV, quando eu coloquei o jantar. When I set up the table, não é? When I set up the table, she was watching TV. When I said dinner's ready, she was watching TV. Então, alguma coisa estava acontecendo
em um determinado momento mencionado, não é? Quando ela bateu na porta, ou bateu a porta, eu estava jantando. Então, when she knocked at the door, I was having dinner, tá bom? Então, a recomendação é, leiam bem as duas páginas, 76 e 77. 76 e 77 e façam as atividades para a gente comentar logo em seguida, ok? É só por hoje, por esse momento é só, e até nosso próximo encontro.